Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, hoje eu vim falar de mais um conceito interessante para os nossos estudos, para a gente entender como é que é a dinâmica de todos os processos históricos mundiais, como é que ocorre todos esses processos, toda essa dinâmica do sistema mundial. E essa palavra, esse conceito, é o conceito de desenvolvimento. Fala-se muito dessa palavra, você vê muita gente falando de desenvolvimento, desenvolvimentismo, se bem que essa é uma palavra que eu não gosto, mas enfim, isso não é assunto para hoje. Conceito de desenvolvidos e países desenvolvidos, subdesenvolvidos, em desenvolvimento, e tem toda essa nomenclatura. Então, a gente nota que isso é um conceito muito disseminado e que organiza muitas ideias nossas e a gente pensa muito nesse sentido. É tanto que a gente pode até naturalizá-lo e achar que não, isso aí faz parte da sociedade, sempre foi assim, é assim que é mesmo. E na verdade é totalmente outra coisa. Isso aí está totalmente errado. Não, a gente tem que desnaturalizar esses conceitos todos, porque nisso a gente entende que neles existem muitas escolhas, decisões, existem caminhos diferentes, mesmo quem é a favor do desenvolvimento, existem formas diferentes de desenvolvimento. A gente começa a abrir muito a nossa mente quando a gente começa a entender como é que são formados esses conceitos. Aliás, essa é a minha proposta mesmo aqui no Parlador, né? A gente entender os conceitos para ver que dentro deles existem muitas escolhas e muita liberdade quando a gente consegue entender que a vida não é só desse jeitinho que a gente aprende, né? A gente tem que ver muito além. Pois bem, e o que é essa questão do desenvolvimento? O desenvolvimento é o seguinte: como é que é a história? A gente começa, né, dentro da Europa, a partir da Europa medieval, um pouquinho depois, a surgir um tipo de sociedade que se costuma chamar de sociedade capitalista, ou capitalismo, por exemplo. Então, essa sociedade ela começa a se organizar a partir de uma determinada dinâmica própria, que hoje eu não vou analisar com tanto detalhe, né? Mas a gente vai ver com calma, ao longo do tempo. E essa dinâmica leva os países europeus a, com aquela dinâmica lá naquele continente, aquela região, a começar a buscar mercados em outros lugares. A gente tem as grandes navegações, a expansão marítima, a busca por mercados, principalmente com a Ásia, que era o grande mercado da época. Aliás, uma pequena nota, ao contrário da versão eurocêntrica que a gente aprende nos colégios, a Europa não é, durante boa parte do tempo, o centro do mundo. O centro do mundo fica na Ásia, os principais mercados ficam na Ásia, e fica essa periferia do mundo, esse lugar estranho, chamado Europa, criando uma dinâmica própria com essa questão. Uma dinâmica, aliás, que tem a ver com uma concorrência, principalmente entre os governantes, mas que acaba, com o tempo, passando para a burguesia local, os comerciantes e essas companhias de grandes navegações e tudo mais. Então, parte desse processo. Pois bem, faz parte dessa dinâmica, até mais ali o final do século XIX, eles criaram esse processo ali com eles, mas mesmo entrando em contato com o comércio fora dali, essas outras regiões não são capitalistas, elas não apresentam dinâmica capitalista. Eu não sei se você sabe, por exemplo, se a gente for analisar, eu sei que o conceito, claro, tem várias nuances, mas, por exemplo, se você for analisar o caso do brasileiro, não dá para dizer, pelo menos não na minha opinião, que o Brasil tenha sido capitalista durante a nossa época de colônia. A gente nem sequer apresenta dinamismo capitalista econômico. A gente não tem nenhuma daquelas características que vários autores, quando escrevem o capitalismo, vão colocar. A gente não tem. A gente passa a se integrar a esse mundo, mas como ofertante de produtos primários, no caso do Brasil, açúcar, depois o café, e a nossa elite aqui comprando alguns produtos europeus, como demanda e tudo mais. A partir da hegemonia inglesa, inclusive, a coisa começa a ganhar mais poder no mundo. A Europa, a Inglaterra em particular, ela começa a criar mesmo mercado mundial e ela começa a dominar de fato até lugares na Ásia, como a Índia, que é a mais famosa, entre outros lugares, aqui e ali, e outras nações europeias, algumas pequenas regiões. A mais significativa é realmente a Índia pela Inglaterra e a mais famosa também, mas começa realmente os europeus a assustarem os asiáticos, vamos botar assim, inclusive porque a tecnologia europeia começa a ficar mais forte e, portanto, a tecnologia militar europeia, especificamente, também.
né? A Revolução Industrial muda muito esse cenário e começa a colocar realmente a Europa agora não como um lugar meio esquecido, porque, para ser sincero, apesar da nossa história ser toda com a câmera voltada para lá, durante muito tempo não era o centro do mundo, mas a partir dali começa a ficar. E mais do que isso, diante desse processo, uma novidade começa a ocorrer. Os outros países, em reação e até com defesa a esse avanço europeu, começam também a procurar um caminho de chegar a se equiparar a essa tecnologia, a esse desenvolvimento todo. É aí que surge realmente o conceito de desenvolvimento. Eles começam a querer assim, olha, nós temos que alcançar o patamar tecnológico europeu, principalmente militar, para poder se proteger deles. Porque eles começam a ter essa tecnologia militar melhor e começa a assombrar o mundo inteiro, porque eles têm essa sanha que a concorrência criada lá por esse sistema capitalista começa a criar de dominar todos esses povos. Então, com reação a isso, os povos do mundo começam assim a buscar também não mais apenas serem mercados da ponta, da periferia desse sistema, mas a entrar de fato na dinâmica e de desenvolvimento, e de inovação e de progresso, né, como a gente chama hoje, desse sistema. A coisa toda vem aquela bagunça, aquele momento de bagunça que a gente vê até na história que a gente aprende no colégio, que começa com a Primeira Guerra Mundial e aí vai até o final da Segunda Guerra Mundial. Além das duas guerras mundiais, aí você tem Grande Depressão, a ascensão do nazifascismo, a Revolução Bolchevique, aquela confusão toda que marca bem a turbulência desses períodos de transição. Quando surge essa questão, a Europa como um todo, não só a Inglaterra, mas a Europa como um todo, entra em declínio, o domínio dela, e no lugar surgem dois herdeiros do modelo europeu, um que era a antiga colônia inglesa, que é os Estados Unidos, e outro que é a Rússia, que é uma nação, sempre foi uma nação meio esquisita, meio híbrida, não é nem europeia, nem asiática, mas é os dois, quer dizer, as duas coisas ao mesmo tempo, tanto que alguns chamam de Eurásia, e que é onde acaba ganhando a Revolução Bolchevique. Aí tem a famosa também, matéria do Enem, né, que é Estados Unidos e União Soviética, e as duas passam a competir com isso. Ao mesmo tempo, a África e a Ásia, que tinha várias colônias das nações europeias, porque o imperialismo europeu, principalmente britânico, mas também de outras nações, já estava dominando várias regiões. Na África, então, é um monte, né? A Ásia já resistia um pouco mais, mas até lugares como a Índia e outros lugares assim já estavam sucumbindo, eles começam esse processo de deixarem de ser colônias e passarem a querer ser também nações soberanas, independentes, povos livres. E aí é que acontece essa grande virada. Para sair desse modelo e começar a deixar de ser subjugada pela Europa e passar a ser, entre aspas, que nem eles, que nem os europeus, ou que nem os Estados Unidos e a União Soviética, eles se engajam nesse processo e passam a criar ações deliberadas na sociedade deles para alcançar o desenvolvimento econômico, tecnológico, além de urbano, industrial e tudo mais, que é se tornar nações que a gente chama de hoje modernas, né? Toda uma nova ordem diferente que passa a ser criada a partir daí. A gente tem esses dois grandes modelos, também aí com o tempo a gente vai esquadrinhando as diferenças e tal, se bem que muitos já sabem que, como eu disse agora há pouco, isso também é matéria do Enem, né? Guerra Fria, todo mundo já ouviu falar. Mas aí você entra esses dois modelos. E o interessante que eu quero pontuar aqui não é nem essas questões, porque isso muita gente já sabe, já viu até no colégio. Mas é a gente pensar essa questão do desenvolvimento. O mundo inteiro coloca como uma coisa, uma grande verdade, um consenso, uma coisa naturalizada, a ideia que a gente tem que seguir esse caminho. A gente tem que se tornar que nem eles. A gente tem que ser... A gente é tipo... A gente é sub, a gente é abaixo, né? A gente chama... Eu sou subdesenvolvido, vivemos num país subdesenvolvido, então a gente tem que alcançar lá. Essa ideia, inclusive... a gente vai vendo com o tempo que ela também não dá certo, né? Mas hoje a gente está falando mais do conceito, depois em outro momento a gente fala da crise desse conceito, mas assim, essa ideia não dá certo, mas mesmo depois que uma série de críticas e problemas surgiram, a gente ainda vê esse processo como naturalizado. A gente ainda pensa na nossa economia como subdesenvolvida, ou pelo menos, agora tem um pouquinho mais chique, em desenvolvimento. Mas
sempre assim, com essa sensação de insuficiência. Não, vamos chegando lá, a gente não se sente completo, a gente tem que buscar até a própria noção de crescimento econômico. Não, se o Brasil não cresceu, nossa, então tá ruim, então não está crescendo. Isso já foi contestado até por alguns autores. Claro que essa questão é complexa, mas enfim, não estou dizendo que não tem que crescer, mas eu estou pontuando aqui como a gente naturalizou que isso aí é necessidade de vida. E durante séculos, milênios, a humanidade não pensava assim. Você não tem que seguir todo esse caminho, crescer sempre a economia, ainda mais nessa trajetória. Seguindo esse caminho exato, tendo que seguir um modelo ou outro, né? Que no caso nosso a gente acabou escolhendo um capitalista. Escolhendo termos, né? A gente teve que escolher, porque senão os Estados Unidos meio que. Se a gente escolhesse o caminho soviético, os Estados Unidos ia fazer de tudo para a gente desescolher. Mas, enfim, né? Seguindo, buscando esse caminho. E mais do que desnaturalizar e entender que a gente tem que pensar essa questão, desnaturalizar não só a necessidade de desenvolvimento, mas que desenvolvimento, para qual caminho, que não são só dois, tem infinitos. Mas além disso, também a gente pensar um pouquinho quais são as relações sociais e políticas que começam a estabelecer nisso. E pasme, boa parte das questões atuais, seja o que estão acontecendo com o Brasil, seja agora, principalmente a partir desse ano com esse conflito todo lá fora, estão ligados a essa questão. E eu sempre fico pasmo quando eu penso nisso, porque aí eu começo a me dar conta de pouquíssimas pessoas estão falando dessa questão do desenvolvimento. Mas ela está central. Se a gente não entende essa questão, a gente dificilmente vai entender boa parte do que acontece no mundo. Então, como é que a gente vai entender se a gente... né? Porque é pré-condição. Curiosamente, muitas das pessoas não estão discutindo isso, por isso está todo mundo perdido também, né? Então, você fala, depois que começou essa guerra, então, lá, né? Tá todo mundo, cada um diz uma coisa, tem um monte de discurso desencontrado, e não é assim. A gente tem que entender, primeira coisa, a gente tem que entender o mundo que a gente está e como é que ele funciona. Segunda coisa, também ao entender como funciona, a gente ganha muito dessa liberdade de desnaturalizar certos conceitos, coisas que a gente considera como naturais, inevitáveis e parte da vida, a gente descobre que não, são escolhas. E se são escolhas, eu posso escolher diferente. Eu posso tanto escolher não seguir, como, para não ser tão drástico, escolher seguir sim, mas de maneira diferente. Pensar como é que são as nuances que eu quero fazer. Diga-se de passagem, os países, inclusive asiáticos, conseguiram um desenvolvimento tecnológico muito melhor porque eles tinham uma mente mais aberta. Eles buscaram sim, não abandonaram não, mas tiveram uma mente mais aberta de qual o caminho do que a gente aqui na Latinoamérica. E isso tem diferença, também é importante a gente ver depois isso. Então, todo um monte de coisa que a gente tem que ver, né? O meu propósito falador é esse, a gente tem que pensar, a gente vai ter mais liberdade, que é um dos meus valores fundamentais, né, como eu já coloquei, quando a gente entender como é que são os processos, como é que eles funcionam, e entender que a gente tem muito mais escolhas na vida. Né? A vida é feita de infinitas possibilidades, mas a gente tem que enxergá-las, principalmente. E, para começar, a gente tem que entender como é que o mundo funciona e quais são realmente a dinâmica do processo, e entender quais são essas questões. Porque às vezes as coisas acontecem e a gente não sabe nem como. Então, hoje eu queria falar principalmente dessa questão do desenvolvimento. Ela é central para entender, principalmente o que está acontecendo hoje em dia. Não só desse conflito internacional, mas aqui no Brasil, todas as brigas políticas acabam remetendo, direto ou indiretamente, a essa questão, por que pareça, porque quase ninguém tem falado nisso. Então, era isso, eu queria só introduzir esse conceito, mas assim, com o tempo a gente vai esquadrinhando, e hoje eu dei essa pequena, breve definição de mais um termo. Desenvolvimento é um conceito central para você entender como é que funciona o mundo, já que, de fato, ele se tornou o modo de funcionamento do mundo, apenas seus motores fundamentais, principalmente a partir do final do século XIX e no século XX. Tá bom? Gente, é isso. Eu já falei hoje pra caramba e é isso. Então, valeu. Obrigado.